existia, né, vamos dizer assim, um interesse, vamos dizer, do Bahia, né, em contar com o jogador, né? O Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, né, ele aceitou a proposta do Bahia, né, e será emprestado ao nosso esquadrão, né? O Fluminense vai emprestar o Marcos Felipe, goleiro, né, para o Bahia. Vale lembrar que lá está o Fábio, né, goleiro experiente, passou por muitos anos no Cruzeiro, né, também passagem por Vasco, também ele que foi ídolo no Cruzeiro. Na verdade, divide, né? A torcida do Cruzeiro, uns ainda gostam do Fábio, outros nem tanto. Isso eu digo porque eu tive conversa com o torcedor cruzeirense, né? E muitos não tem muito amor, o mesmo amor, né? Que tinha pelo Fábio antes, depois do rebaixamento do Cruzeiro em 2019, tudo que foi revelado, né? E a situação do Fábio com a torcida do Cruzeiro não é mais a mesma. Claro que tem outros torcedores que ainda guardam boas recordações. Por que eu tô falando do Fábio? Porque o Fábio será o titular do Fluminense nessa temporada 2023. Vai se manter como titular. Ou seja, não vai ter aquela divisão de quem vai ser o titular do gol do Fluminense. Porque assim, o Diniz, ele estava fazendo da seguinte forma: colocava o Marcos Felipe nos campeonatos estaduais, né, no campeonato estadual, melhor dizendo, né, e o Fábio no jogo da Copa do Brasil, né, Campeonato Brasileiro, jogos mais importantes, né, Sul-Americano, Libertadores, enfim, nos torneios de maior, vamos dizer assim, visibilidade, de maior importância, né, o Fábio, ele era o titular, e o Marcos Felipe oscilava, né, em algum jogo ou outro ele assumia a meta do tricolor carioca. E como o Diniz já deixou claro que vai utilizar o Fábio de titular, né, a maioria dos jogos. Então achou por bem emprestar o Marcos Felipe, lembrando que a condição que o Marcos vir para o Bahia é renovando o seu vínculo com o Fluminense, né, e o Marcos Felipe está chegando para ser mais um reforço aí do Bahia, né, tá em breve ser anunciado, né, como um novo goleiro do esquadrão. Tem alguma avaliação, MG, sobre o Marcos Felipe? Te agrada? Né, ou você buscaria um outro nome para fazer essa composição, né, do setor? Vale lembrar que ainda temos o Danilo Fernandes, que ainda está se recuperando, né, de lesão, né? Então o Danilo não pode ser, nesse momento, rescindir contrato, né? O jogador está em tratamento, então tem que aguardar o tratamento para depois, né, definir o futuro do atleta. Mas até o momento o Danilo está em tratamento. Tem ainda o Teixeira, né? Ainda que pode surgir como uma opção. O Matheus Klaus, não sei se o Bahia o que vai fazer com o Klaus, se vai emprestar para ganhar minuto, o que vai acontecer com o futuro do Klaus. Porque eu digo isso, o Marcos Felipe está chegando, e saiu também depois, eu vou tentar buscar essa imagem, né, do Ramírez, né, o Dida Ramírez, goleiro equatoriano, que tá Sim. viajando. E agora não sei para onde que ele tá vindo, né? Se ele tá vindo para cá, se ele tá indo para Equador, ou qualquer outro lugar do mundo. Mas então, MG, tu sem mais delongas, o que você achou aí dessa situação do Marcos Felipe, goleiro, que agora vai ser, né, novo goleiro do Bahia? Bom, eu gostei. Eu vejo que é uma peça importante para o plantel do elenco. É um jogador que tem uma bagagem de experiências na Série A e em competições internacionais. Não, repito, é um cara que tem qualidade, não é um supra-sumo do goleiro. Tem muitos jogadores, tem muitos torcedores aí querendo goleiros de fora do país. E isso poderia entrar dentro da quantidade de jogadores que o Bahia pode estar escalando no mesmo jogo. Isso pode ficar inviabilizando trazer algum ponta ou algum meia de fora, porque a gente já tem estrangeiros aqui. Mas para o plantel, eu acredito que para a primeira janela seria uma aposta interessante. Porque, como você falou, a gente tem o Danilo, que a gente não sabe como vai ser a situação. Aí tem o Teixeira, que também tem uma experiência na Série A. A gente tem o Klaus, que também tem uma experiência na Série A. A gente tem um jogador muito valioso, que é o Gabriel, que, se você parar para Sim. perceber, ele não foi escalado para jogar a Copinha. Nem o Gabriel, o jovem Gabriel, do E nem o Patrick goleiro, Verón, né? e nem o Patrick Veron. Ou seja, a gente já consegue ver também um técnico que já trabalhou mais de 18 anos com divisão de base e já escalou pelo menos metade do pessoal que está hoje na seleção de Portugal. Já olhando contra os olhos jogadores de qualidade da gente que estava na base. Com isso, esse goleiro aí, a gente juntou o quê? Ele, tem um Marcos, tem esse goleiro, tem o Danilo, tem o Klaus, tem o Teixeira e tem o Gabriel. 5 goleiros Cinco para goleiros. o primeiro semestre da temporada. Ou seja, nesse primeiro semestre vai ter o quê? Vai ter Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, primeiras etapas da Copa do Brasil e
o início da Série A. Isso aí já é uma prova de fogo, até para esse de goleiro aí que tem qualidade, mostrar o serviço e o seu valor, né? Agora que a gente está com o aporte financeiro do City, muitos jogadores estão olhando o Bahia também como outros olhos, e com isso ele pode dar o seu melhor nos treinos, conquistar o seu lugar como titular. Acredito eu que ele já chega como titular, mas também não é um jogador que para mim vai ficar, se não estiver jogando bem, o treinador continue mantendo ele, né? Eu acho que como a gente tem 5 goleiros no elenco, o melhor vai estar o melhor dos treinos vai estar como titular, né? Mas eu gostei sim. Sem mais delongas. Gostei assim, sim você... porque é empréstimo, né? A gente não gastou grana Empréstimo, com ele. isso. A gente não gastou grana. Não sei como tá os moldes desse contrato de empréstimo, mas a maioria das vezes o empréstimo ele também, o clube continua pagando o parte do salário. Eu não sei como é que tá essa situação, mas via de regra geralmente isso acontece. E você falou da questão de melhor no treinamento, é aquele cara que também queria ter condição de sair jogando, né? Com a bola nos pés. Né? O Renato Paiva deixou isso bem claro que para ele a melhor jogada inicia com o goleiro, né? Sai trabalhando a saída de bola. Então o Marcos, que estiver tendo esse potencial melhorando, treino após treino, jogo após jogo, o Teixeira, o Danilo tendo 100%, enfim, aquele que apresentar característica que assemelha a ideia de trabalho do Renato Paiva, esse vai ser o titular. Claro que não é só o goleiro que vai sair melhor com os pés, claro, tem os outros fundamentos, né? Reflexo, colocação, saída de bola, saída do gol, posicionamento, tudo que envolve os atributos de um bom goleiro. Mas claro, tem essa saída dos pés que é o que o Renato Paiva ele vê, né, como uma, vamos dizer assim, característica marcante, né, para ser de goleiro. Então tá aí o Marcos Felipe, que está chegando, né, em breve, né, ser anunciado com um novo reforço do Bahia. É um jogador que vinha sendo titular no Campeonato Carioca, né, e tá vindo para ganhar, vamos dizer assim, essa minutagem, até porque vai amargaria, né, o banco pro Fábio. Para goleiro, ficar muito tempo sem treinar sem treinar, não, sem jogar na prática, né? Sem treinar e sem jogar, é verdade. Né? Sem jogar é complicado. Né? Mas tá aí, o Marcos Felipe aí na imagem, né, pro torcedor ver. E aí eu quero saber do torcedor que está acompanhando a live também, não manifestar sua opinião. Se vocês trariam um outro nome, né? Se tem algum outro goleiro que vocês fossem, vamos dizer assim, um décimo de Ricardo Santoro, né? Que pudesse se contratar para o Bahia. Mas tá aí, Marcos Felipe na cena, né? Jogador que também tá acertando com o tricolor de aço. Tem até algumas mensagens chegando aqui, MG. Vou colocar aqui rapidamente, né? Dar essa primeira moral para a galera do chat. Que o Gabriel Ribeiro, boa noite. Dando boa noite. O Léo Lopes sempre participa aqui. Né, vai chegar para ser titular Marcos, né, caso não venha alguém melhor. Então, para ele acha que no primeiro momento, se não vier um goleiro superior, né, colocar aqui novamente o comentário do Léo Lopes, caso não venha ninguém superior, ele vai ser titular, na opinião dele. Né. Eu acho que... Nossa, fale. Rapidinho, se você falar, eu acho que ainda vem o Ramírez, não sei porquê. E alguém desses cinco aí que a gente citou vai ser emprestado. Eu consigo perceber nitidamente que a nova direção do Bahia está sendo cautelosa, certo? Eles estão sendo pontuais nas contratações, mas na primeira janela acredito que eles estão sendo cautelosos. Perceba que a base das especulações que está tendo no decorrer das mídias aí, falando sobre possíveis jogadores no Bahia nessa primeira janela, é o que? Jogador emprestado, fora o Biel, que daqui a pouco ele vai estar falando ele, que o Bahia ofereceu uma proposta, são jogadores que estão vindo para a gente sem custo de contratação, certo? Para a primeira janela, algo que não vai ferir tanto os cofres do clube e ao ponto de ser uma aposta. E para a segunda janela, acredito eu que deva trazer, se alguma a contratação, julgo também o do goleiro, não estiver tão bem assim no decorrer do segundo semestre, acredito eu que venha outro, mas como você falando aí, né, provavelmente deve vir mais um aí, mas eu já estou enxergando 5 goleiros no Bahia, no time principal, é muito goleiro, você tá entendendo? Para não ficar jogando, e é muito arriscado também você ter muitos goleiros numa posição que você sabe que no máximo 3 aí vai jogar na temporada inteira.